Eu lembro muito do aroma que esse bolo deixava na casa. Tanto quanto a minha avó fazia, minha avó Augustinha, quanto a minha mãe. O aroma, então já tinha aquele símbolo do Natal. Então a gente já sabia que o Natal estava chegando, porque minha mãe já começava a preparar aquele bolo. Vinha aquele aroma e era toda aquela coisa muito gostosa da comemoração do Natal. A gente sempre cozinhava em casa, minha mãe, minha avó, e acho que desde colo eu já queria colocar a mão na massa, rodar a manivela da máquina de macarrão e sempre adorei isso, adorava, sempre fui curioso e sempre gostei de realmente colocar a mão na massa. Então foi muito natural, quando eu percebi, eu já estava batendo na mesa e falando, eu não vou comer o bife. E já estava levantando e fazendo minha própria comida, e com o aval da minha mãe. Isso eu tinha 7 anos de idade. Sempre gostamos de cozinhar. Nós temos outra profissão de formação, nós somos bibliotecários, mas a gente sempre cozinhava para os amigos, cozinhava para a família, e sempre em grandes quantidades, e gostamos muito de cozinhar, sempre. E a gente, em determinado momento, eu perdi os 2 empregos que tinha, e daí a gente resolveu fazer do gosto, né, a nova profissão. Bora, né? Que hoje é domingão. Vamos lá. A minha mãe tinha uma mesa oval que ficava todo mundo em volta, ficávamos todos, 10, 12 pessoas na mesa. Era muito gostoso, entendeu? Era muito gostoso. E hoje não tem isso, é difícil, né? Então... Agora esses encontros eram regados a muita comida, era impressionante, muita comida. E sempre tinha aquela coisa, né, um pouco de comida mais para o lado português, outro mais para o italiano e sempre alguma coisa árabe também. E que vai fazendo o que nós somos mesmo, né, brasileiro, essa mistura toda. E a minha avó, Augustinha de Jesus, fazia esse bolo de Natal, que a gente falava que era feito, que era o bolo de Natal porque era só feito no Natal. Por que que ele era só feito no Natal? Porque era um bolo caro, é um bolo caro porque ele vai muitas especiarias, como castanhas, nozes, macadâmia, né, vinho do Porto, banha. Então era um bolo caro que era feito no Natal. Essa receita passou da minha avó, que era sogra da minha mãe, passou para minha mãe. A minha avó teve 2 filhos homens. Então, assim, ela passou... As 2 noras da minha avó faziam, a minha mãe e a tia Nena. E, por sinal, as 2 faziam muito bem. Hoje as 2 já são falecidas. Então, nós somos, da família, a 3ª geração a dar continuidade na receita do bolo. E, no momento, a que tem a mão boa é a Cris. Essa minha irmã aqui é a que tem a mão boa para dar... que deu continuidade. E a minha mãe faleceu já faz 10 anos. E há 10 anos eu comecei a fazer esse bolo no Natal. Porque ela partiu há 10 anos atrás, deixou a receita dela comigo. A minha mãe já tinha compartilhado essa receita com as irmãs dela. A minha mãe tem com as mais minhas 4 tias, irmãs. madrinhas. E as 4 irmãs tiveram a receita, mas somente uma conseguiu fazer, porque também não é uma receita fácil de fazer. Quem fazia era a minha avó, né, que é falecida, minha avó Genebra, que morreu com 97 anos. Então o que aconteceu? Minha avó, lá em casa, né, sempre teve a lasanha no Natal. Né? Então a lasanha não é no dia do Natal, aliás, não é na véspera, não é na ceia, é no dia de Natal. Então se come o que sobrou da noite e o prato do almoço do dia de Natal é a lasanha, até hoje em casa. E a minha avó fazia essa lasanha, minha avó trabalhou num restaurante, não como cozinheira, mas como caixa. E daí, por conta da morte da mãe dela, ela teve que assumir
o lado da cozinha da casa do meu bisavô. Então, hoje nós estamos fazendo focaccia. E focaccia não é focaccia, não é fogaça, não é fogazza, é diferente. A principal diferença é que aqui é uma massa de batata. Ela vai 50% de batata e ela fica muito fofinha. E pode ficar também crocante por fora. E ela fica muito mais macia do que uma focaccia. Então a principal diferença é essa. O modo de fazer, de preparo até que é parecido, mas a grande diferença é a batata. A focaccia, ela é comum no sul da Itália, salvo engano, e eu acho que na casa da minha mãe sempre teve. Né? A gente cresceu comendo focaccia, e isso é uma referência, porque geralmente é muito mais alto que uma pizza, né? Ela é geralmente mais alta, e a gente acostumou a comer focaccia como ela é, só tomate, orégano e azeite. Todo aniversário tinha focaccia. Daí eu lembro que um ano eu enchi o saco da focaccia, falei, todo ano tem focaccia. Eu falei pra minha mãe, não vamos fazer focaccia esse ano no meu aniversário. E ela, não, mas como? Tem que fazer a focaccia? A gente, imagina, as pessoas esperam. Não, bati o pé e ela não fez a focaccia. Daí eu lembro que na hora da festa as pessoas iam chegando, iam direto pra mesa e falavam, ué, cadê a focaccia? Cadê a focaccia? Minha mãe me olhava feio. Cadê a focaccia? Então cada pessoa que chegava, cadê a focaccia? Então foi o único ano que não teve focaccia. Adoro ficar olhando o forno. Ficar com a bochecha rosada, cheio de calor. Ver a massa crescer. É um vício. Todos os pratos daqui são receitas de família, coisas que a gente fazia para os amigos, para a família, coisas que a gente cozinhava em casa, né? Então nós fizemos um cardápio que é comida caseira, né? Com um toque aí de restaurante, mas são todos pratos que são todas receitas de família. Então tudo tem uma história, todas as nossas receitas têm histórias, né? Então o primeiro pão que eu fiz sozinho na vida, eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro disso, eu fico muito feliz, porque não pela idade, por ter feito, mas é que faz parte de mim, faz parte de mim. Quando eu era criança mesmo, eu colocava a mão na massa e eu sentia algo diferente, algo que me atrai. E pegar um monte de farinha e água e transformar num produto que as pessoas olham e falam, meu Deus, é pão, é alegria, né? Pão é vida, né? E isso me marcou muito. O cheiro de tomate, eu adoro. Pode pôr manjericão em cima, o que quiser. Tem como chá também. Esse bolo é tão significativo pra gente. Eu espero que os meus... Eu sinto que para os meus filhos, eu que já tenho filhos adultos e casados, para eles já é uma coisa importante, é um símbolo do Natal. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que dar continuidade. Apesar a receita, assim, eu amo esse bolo, mas tem gente que não gosta, porque é um bolo que vai canela, que vai noz moscada, são muitas especiarias. Uva passa, não é todo mundo. Ele tem um gosto, assim, muito específico, né? Muito, chega a ser até meio exótico, então... e hoje em dia todo mundo querendo ser, né, magrinho, ninguém, vai banha, vai isso, vai aquilo, ninguém Não, e todo mundo muita coisa industrializada, comprando tudo muito fácil, né? Porque não é um bolo fácil de fazer também. Esse ano que passou, agora Natal de 2018, eu senti muito, porque o meu pai, depois que minha mãe faleceu, ele esperava esse bolo feito por mim. E esse ano eu fiz sem ter o meu pai para comer esse bolo. Então foi difícil eu ter feito esse bolo.
esse ano. Eu divido sempre o bolo quando eu faço com meus irmãos. Mas o meu pai era o que mais gostava, porque ele comia o bolo da minha avó, feito pela mãe dele, depois ele comia pela minha mãe. E agora pela filha. E depois por mim. E esse ano eu não tive ele para compartilhar esse bolo de Natal. Então foi difícil fazer esse bolo esse ano, porque eu não tive um pedacinho dele para compartilhar, só com meus irmãos. Mas mesmo assim eu fiz para eles, porque a gente sempre compartilha esse bolo entre os irmãos.